E aí, pessoal, tudo tranquilo? Maico aqui. Galera, é o seguinte, eu fiz um vídeo falando sobre a capacidade aeróbica. E nesse vídeo eu mostrei quais são as principais formas de se treinar essa capacidade. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui no card. Depois você clica lá e confere para entender o que eu estou falando. Agora eu resolvi trazer para vocês como fazer na prática cada um desses métodos de treino, para vocês entenderem realmente como é que funciona tudo isso. Só que antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e clica no sininho para não perder nada, beleza? Agora sim, vamos lá treinar! O primeiro método é a corrida contínua controlada por distância. Antes de começar esse treino, você vai precisar de 3 informações. Vai precisar saber qual que é a velocidade que você vai ter que correr, a distância total do seu treino e o seu limiar na aeróbia. Aqui, para dar um exemplo, eu vou fazer uma corrida de 6.000 metros a 2 km por hora abaixo do limiar, sendo aí que meu limiar é de 12 km por hora. A primeira coisa que você vai ter que fazer é marcar o espaço que você tem disponível para treinar. Você tem que usar uma trena para fazer isso, porque as distâncias precisam ser exatas. Feito aí as marcações, você calcula o número total de voltas para poder atingir a distância total do treino. Aqui no exemplo, eu posicionei os marcadores a 25 metros um do outro. Isso significa que cada volta completa eu percorro 100 metros. Então, para poder percorrer os 6.000 metros do meu treino, eu tenho que dar um total de 60 voltas nesse espaço. O passo seguinte é controlar a velocidade. Se você não sabe como controlar a velocidade do treino usando o tempo, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui no card, depois você confere lá para poder entender isso. Voltando aqui no exemplo e usando essa metodologia de controle de velocidade, sabendo que eu preciso correr aí a 10 km por hora, isso significa que o tempo gasto para mim ir de um marcador no outro é de 9 segundos, e o tempo de uma volta completa é 36 segundos. Com essas informações é só começar a correr. Percebe que eu vou monitorando o tempo gasto de um marcador no outro para garantir que eu estou dentro da velocidade do treino, e eu vou corrigindo conforme eu saio fora dessa faixa. O importante desse treino é tentar manter a velocidade o mais constante possível e evitar variações. O segundo método é a corrida contínua controlada por tempo. A ideia aqui é a mesma da corrida controlada por distância. Antes de começar a usar esse método, você também vai precisar saber qual que é a velocidade da corrida, qual que é o seu limiar na aeróbio, e o tempo total da corrida, já que agora o treino ele é controlado por tempo e não mais por distância. Seguindo o mesmo princípio do método anterior de fazer a marcação no espaço disponível para treinar e controlar a velocidade do treino usando o tempo, é só você começar a correr pelo tempo pré-determinado no seu treino. Aqui também é bem importante não variar a velocidade ao longo da corrida. Entrando agora nos métodos intervalados. O primeiro deles é o controlado por distância. Nesse método, você tem que saber qual que é a distância total que você quer percorrer no treino, somando aí todos os estímulos, saber qual que é a velocidade que você vai ter que correr e o quanto de pausa você precisa colocar entre cada estímulo para ficar dentro do objetivo do treino. Com essas informações e com o espaço de treino demarcado em que você saiba qual a distância que você está correndo, é só iniciar o treino. Aqui no exemplo, eu estou fazendo 6 tiros de 800 metros na velocidade do meu limiar. Então, a cada 8 voltas completas, eu faço uma pausa de 3 minutos e reinicio o próximo tiro. Eu faço isso até completar os 6 tiros previstos no treino. Modelo intervalado por tempo. Nesse caso, você tem que saber qual que é o tempo dos estímulos, a velocidade da corrida e as pausas. Usando o mesmo espaço e as marcações, você começa a correr pelo tempo do estímulo. Aqui no exemplo, eu estou fazendo 6 tiros de 6 minutos, a 1,5 km abaixo do limiar, e com 3 minutos de pausa entre os tiros. Então eu comecei a corrida, sempre tentando manter a velocidade constante. Eu vou correr por 6 minutos. Terminando essa corrida, eu faço uma pausa de 3 minutos e reinicio os tiros. CCVV controlado por distância. Nesse método, você vai precisar pensar em como vão ser feitas as divisões dos estímulos. Então, em relação às pausas, em relação às distâncias e intensidades. Com essas informações, você vai fazer as marcações necessárias no seu espaço de treino, sempre usando uma trena e com base naquilo que você pensou para o seu treino. E já inicia aí os estímulos. Aqui no exemplo, eu vou fazer tiros de maneira acíclica. Isso é, tiros com mudança de direção a cada 50 metros. Então eu posicionei os marcadores e eu vou fazer a seguinte sequência. Um tiro de 50 metros em intensidade máxima, seguido por um trote de 150 metros em intensidade livre.
Novamente, um tiro de 50 metros e um trote de 150 metros. Terminei esse bloco, eu faço uma pausa de 3 minutos e reinicio o bloco. Eu faço isso até completar 6 passagens por esse bloco. O último modelo é o CCVV controlado por tempo. Aqui você vai precisar pensar na duração do bloco, nas pausas entre os blocos e no número total de blocos que você vai fazer. Com tudo isso pronto, você já inicia o seu treino. Nesse exemplo, eu estou fazendo um bloco de 8 minutos de duração com 4 minutos de pausa. E eu vou fazer uma sequência de um tiro em intensidade submáxima por 60 segundos, seguido por um trote em intensidade livre também por 60 segundos. Eu vou repetir essa sequência por 4 vezes para poder fechar aí os 8 minutos do bloco. Agora me fala aqui nos comentários o que você achou desses métodos de treino. Você conhecia todos? Já fez algum? Diz aí que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já desce o dedo no like e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada. Beleza? Tamo junto. Valeu!